E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E neste nosso momento de estudo, nós estaremos apresentando para vocês o chamado princípio da indução finita. Você já ouviu falar nisso? Bom, eu já te adianto que esse princípio, ele é útil para muitas demonstrações dentro da matemática. E como nós estávamos fazendo o estudo da teoria dos conjuntos, né? E dentro da teoria nós vimos operações, nós vimos conjuntos numéricos e tudo mais. Ao longo do teu estudo com a matemática do ensino médio, tu vais te deparar com situações onde o professor vai precisar demonstrar o porquê de uma fórmula, o porquê de ter chegado a um resultado específico ou para uma expressão que foi gerada. E esse princípio da indução, ele, em alguns casos, é aplicado, tá? E isso, quando tu fazes o estudo do princípio de indução finita, ele vem para te auxiliar, porque ele não é útil exclusivamente para a matemática, tá? Matemática, quando eu falo matemática, eu falo assim: ensino médio, primeira série do ensino médio, que é o que nós estamos estudando aqui com o nosso projeto Fica em Casa Aprendendo. Eu quero te dizer que, ao longo do teu estudo, em tudo que envolver a matemática e que precisar, né, claramente, de você fazer uma definição ou de justificar o porquê de ter chegado a um certo resultado ou a uma certa expressão, muitas das vezes você vai fazer uso do chamado princípio da indução finita. E aí, para que eu te apresente esse princípio, eu tenho esse seguinte roteiro, né? Eu já fiz aqui uma breve introdução, mas ainda vou complementar um pouquinho mais, né? Te explicando um pouquinho melhor sobre as situações que nós podemos utilizar esse princípio da indução finita. Vou apresentar também para você a chamada indução vulgar, tá? Aí, nessa sequência, nós vamos sim definir o chamado princípio de indução finita e vamos apresentar para você o exemplo de aplicação, tá? Então, esse é o nosso roteirinho. Fica atento porque, repito, ele é útil para muitas situações, tá? Em especial, aquelas em que você é apresentado a um conteúdo novo e é necessário, né, até para justificar um resultado, uma fórmula, uma expressão matemática, para justificar o porquê de ter aquela escrita, né, a gente sempre usa o princípio da indução finita, tá bom? Então, inicialmente falando sobre as situações que nós podemos usar, detalhe, o princípio da indução finita, em alguns autores, você vai perceber que eles chamam de P e F, tá? Então, para você já ir se acostumando também com essa representação, tá? Então, esse método ou esse princípio, ele é chamado de procedimento matemático e ele é utilizado justamente para provar algumas propriedades que são verdadeiras, e isso quando eu estou analisando sequências de objetos. E aqui, quero deixar bem claro para você que quando eu falo sequências de objetos, eu estou falando sequências em geral, sequências numéricas, sequências de figuras, sequências de expressões, tá? Então, aqui, como nós estudamos os conjuntos numéricos, você lembra quais foram? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Então, para essas sequências numéricas, com essas características para cada conjunto que nós vimos ao longo do estudo da teoria de conjuntos, então, em muitas situações você vai ver que o princípio de indução, nas entrelinhas, ele foi usado. Até porque, muito embora esse termo, né, pareça assim, poxa, parece coisa assim, não consigo associar um assunto de ensino médio, mas ele é apresentado para você justamente para justificar definições, propriedades, exemplos, alguns resultados, como eu venho mencionando para você, tá? E você vai perceber aqui, ao longo, né, da nossa fala, aqui na nossa aula desse momento, você vai perceber que eu estou tratando com informações exclusivas de um conjunto numérico que nós já estudamos. Que conjunto é esse? Calma, você vai ver já já que conjunto é esse, tá bom? Continuando aí. É um método bastante utilizado na teoria dos números, ó, nós estamos estudando, tá vendo? Geometria, análise combinatória e por aí vai, tá? Nos ramos da matemática em geral, nós apresentamos algumas definições, propriedades, exemplos e tudo mais, usando o princípio da indução finita, tá? E ele nada mais é do que um tipo de demonstração que pode aparecer em qualquer domínio da matemática. E claro,
todas as outras áreas que necessitarem da matemática como suporte, tá? Também podem fazer uso do princípio de indução finita, tá bom? Dito isso, eu apresento para você a chamada indução vulgar. Renata, o que é isso? Olha, esse termo eu já não gostei. Calma, tá? Vamos fazer a leitura que você vai já entender o porquê de receber esse nome, tá? Acompanha comigo essa situação aqui, ó. Eu tenho uma expressão. Ela é dada por menos n ao cubo sobre 6, mais 3n ao quadrado sobre 2, menos 7n sobre 3, mais 3. Então, eu tenho essa expressão, esse número y, que é dado a partir dessa expressão, e como ele está definido para todo n, que pode ser um número natural, excluindo-se o zero, tá? Lembra que o n asterisco é um subconjunto dos naturais, tá? Então, para todo n que eu pegar natural, exceto o zero, eu tenho as seguintes informações. Acompanha comigo que eu vou fazer testes. Eu vou começar, já que eu estou trabalhando no conjunto dos naturais, eu só não posso usar o zero, tá? Então, eu vou fazer n igual a 1, n igual a 2, e vamos ver, após a substituição e feitos todos os cálculos, qual é o valor que eu encontro para essa informação y, para essa variável y. Então, vamos fazer n igual a 1. Quando eu faço n igual a 1, eu já estou substituindo, ó, lá onde aparece o n, a unidade. Então, eu tenho menos 1 elevado à terceira sobre 6, mais 3 vezes 1 ao quadrado sobre 2, menos 7 vezes 1 mais 3. Gente, organizando essas informações, e claro, né, você está percebendo, ó, que meus denominadores estão diferentes. Então, eu preciso tirar, né, igualar esses denominadores através do MMC, tá? Então, no caso, o MMC entre 6, 2 e 3 é o próprio 6, que é múltiplo tanto de 2 quanto do 3, e aí, né, escrevendo frações equivalentes a essas frações dadas, que estão todas elas aqui, ó, representadas apenas com o seu numerador, já que o denominador é o mesmo para todo mundo, tá? Vou só relembrar aqui no primeiro, e aí você já vai, tá, fazendo os seus cálculos aí em paralelo. Como é que eu faço isso? Vamos relembrar. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá o próprio 1. No caso, lembre que está negativo, tá? Então, o sinal é repetido. 6 dividido por 2 dá 3. Aqui já tinha 3, tá? Então, 3 vezes 3, 9. Continuando. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 7, 14. E lembre, olha o sinalzinho, ó, todos eles estão sendo repetidos, tá? E o último, 6 dividido por 1, quem é o denominador deste 3? É a unidade. Então, 6 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 6, 18. Pronto. Agora, para eu encontrar a minha informação para, né, o valor de y, basta eu fazer minhas continhas. E quanto é que dá isso? O resultado disso é 2. Então, veja, olha o que aconteceu. Quando eu fiz n igual a 1, o meu y resultou em 2. Guarda este 2. Vamos ver para o próximo. Vamos fazer n igual a 2. Mesmo processo, tá, gente? Aonde aparecer o n, eu vou colocar 2 e vou fazer as minhas continhas. Veja que tem denominador, então eu sempre vou estar trabalhando com MMC, tá? Mesmo procedimento, escrevendo frações equivalentes, fazendo as minhas continhas e chegando lá no resultado final, tá? Então, ó, substituir, ficou menos 2 ao cubo sobre 6, mais 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 7 vezes 2 sobre 3, mais 3. Lembra sempre que eu estou tirando o MMC e já fazendo, tá, a escrita para a fração equivalente. Então, ficou menos 8 mais 36, menos 28 mais 18, tudo isso dividido pelo 6. E a resposta? A resposta deu 3. Olha aqui o que está acontecendo. Quando eu fiz n igual a 1, eu encontrei a resposta 2. Quando eu fiz n igual a 2, eu encontrei resposta 3. Gente, esses dois primeiros valores, tu já podes pensar em que tipo de número é esse, tá? Vamos fazer o teste para mais uma informação? Vamos fazer n igual a 4. Ou, desculpa, n igual a 3. No n igual a 3, eu, mais uma vez, estou repetindo lá onde aparece o n, colocando agora o 3 no lugar. Então, eu tenho menos 3 ao cubo sobre 6, mais 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 7 vezes 3 sobre 2, ou sobre 3, mais 3. Mínimo múltiplo comum, frações equivalentes, como ficou? Menos 27, mais 81,
menos 42 mais 18. Tudo isso dividido pelo 6. E a resposta agora, ó, 5. Pronto. Analisa comigo bem aqui, ó, esses valores. 2, 3, 5. Quando você fez o estudo de um conjunto específico, conjunto dos números primos, tu lembras quais são os primeiros primos que tu aprendeste? Vou te lembrar. O 1 não pode, tá? O 2 é o único número que é primo e é par. O 3 é primo. O 5 também. Será que isso vai acontecer quando eu fizer n igual a 4? Gente, vamos testar n igual a 4? Olha só. Aqui um pouquinho mais rápido, você já entendeu que eu estou fazendo só a substituição no valor lá onde aparece o n. Aqui, mínimo múltiplo comum para igualar os denominadores e escrever as frações equivalentes. E lá no final, ó, 7. Gente, olha a sequência. 2, 3, 5, 7. Será que aqui eu estou me deparando com uma sequência de números primos que é dada por aquela fórmula lá do comecinho que nós vimos? Lembra da fórmula? Menos n ao cubo sobre 6, mais 3 vezes n ao quadrado sobre 2, menos 7 vezes n sobre 3 mais 3. Essa era a expressão. Então, a expressão está aqui posta, ó, repetida para você. E da maneira, né, que essas informações nós fomos fazendo os cálculos e encontrando, isso nos sugere que eu esteja trabalhando, né, com uma sequência de números primos. Isso é chamado, lá no comecinho, né, de indução vulgar. Por quê? Porque ela nos induz ao erro. Gente, eu não posso generalizar desse jeito, tá? Isto por quê? Porque quando eu fizer o teste para o próximo valor, para o 5, olha o resultado que eu vou encontrar. Acompanha comigo. Estou fazendo a substituição, você já entendeu, o procedimento é padrão, né? Só que no lugar do n eu estou colocando agora o 5, estou tirando o MMC e olha o resultado lá no final, deu 8. Se, por acaso, eu tivesse trabalhando com a sequência de números primos, após o 7, quem é que viria? Você lembra? Quem é o próximo primo depois do 7? O 8 não é porque ele é múltiplo, o 9 também é múltiplo, o 10 também é múltiplo, então seria o 11. E nós aqui, pelos nossos cálculos, né, fazendo a substituição tudo direitinho, nós encontramos o 8. Então, foi necessário que existisse uma estratégia que me permitisse validar ou não, né, com base não mais em indução vulgar. Né? E foi por conta disso, né, que eu precisei, os matemáticos em geral, né, foi feito um estudo para que a gente conseguisse generalizar sem precisar fazer vários testes e cometer o erro em algum desses testes. Porque você está vendo, ó, nós testamos n igual a 1, igual a 2, igual a 3, igual a 4. Gente, nós testamos 4 valores e para esses 4 valores deu certo. Só não deu certo para o n igual a 5. Renata, quer dizer que pode ser que dê certo para o n igual a 6? Continue mantendo? Sim, pode acontecer. Eu não fiz o teste, mas seria interessante você fazer e confirmar ou não isso. Mas é a situação que a gente se depara que você tem que perceber que, para evitar esses vários testes, é que esse chamado princípio de indução finita, esse método com base na lógica, né, que me permite decidir sobre a validade ou não da indução vulgar, é que foi criado. E ele recebeu o nome, né, como eu acabei de mencionar para vocês, princípio da indução finita, ou PIF, tá bom? Agora sim, dito isso, eu vou te apresentar esse princípio. Gente, o que é que diz esse princípio? Lembra sempre, tá, que no geral eu preciso provar que uma relação é válida para todo n, sendo que esse n é um número natural excluindo-se o zero, tá? E esse princípio da indução finita, ele é usado e ele diz o seguinte: uma proposição P de n, P aqui no nosso caso é a proposição para um número n, tá? É aplicável aos números naturais, tá? Ela é verdadeira para todo n natural, com n maior do que n0. Aqui é só para que você entenda que eu estou pegando dois números, sendo que um é maior do que o outro, tá? Quando o p para n0 ele é válido. Então, eu tenho um número menor
E, para esse número menor, a proposição para ele é válida. No caso, eu estou trabalhando nos naturais, tá? Se eu estou pegando dois números naturais, geralmente você vai ver, até pelos nossos exemplos, que a gente faz primeiro, né, o teste para o n igual a 1. E depois nós generalizamos, tá? Para n igual a 1 mais 1, às vezes, ou chamo n de maneira geral e faço n mais 1, tá? Então, é só para que você entenda. Então, se vale para n0, vai ter que valer também, tá? Para um k, sendo que esse k também é natural e maior ou igual ao n0, que foi já testado anteriormente e foi afirmado que é verdade para ele, tá? Então, se vale para k, vai valer, então, para um k mais 1, tá bom? Então, isso é que diz o princípio da indução finita. Renata, tem muito texto, estou mais ou menos começando a entender a linha de raciocínio. Tu podes me mostrar a aplicação disso através de um exemplo? Posso sim, tá? Então, a gente vai ver o exemplo aonde nós estaremos aplicando esse princípio da indução finita, ou PIF, tá? Para que você entenda, até mesmo a partir dos exercícios que você pode encontrar por aí, tá? Porque, na verdade, ele nem te diz, aplique o princípio da indução finita. Não, você não vai ter exercício dizendo exatamente isso. E nem te deixando, né, nas entrelinhas, que é para você simplesmente aplicar o princípio. Não, ele vai pedir para você provar. Prove isso, prove que isso é verdade, ou não, tá? Então, para você provar que uma expressão dá um certo valor, ou é gerada uma fórmula, uma sequência com uma certa operação dá uma expressão, todas essas coisas nós sempre usaremos o chamado princípio da indução finita, tá bom? Então, vamos ver o exemplo e acompanha comigo o enunciado que diz o seguinte. Provemos, por exemplo, que, olha essa soma, 1 mais 3 mais 5 mais reticências mais 2n menos 1 vai ser igual a n elevado ao quadrado para qualquer n natural não nulo. Gente, o que eu quero chamar a tua atenção bem aqui nessa sequência? Observa que 1, 3 e 5, esses três primeiros números que estão aqui aparecendo, essas três primeiras informações, são números ímpares. E perceba mais, 2n menos 1 é a maneira que nós usamos para gerar um número ímpar, tá? Então, dito isso, ele está me dizendo que a soma de todos os números ímpares, tá? Porque eu não disse quem é o último, o autor, tá? Eu não elaborei essa questão, foi o autor. Então, ele elaborou essa expressão, ele percebeu que essa soma de números ímpares, vai ser igual a n elevado ao quadrado. Então, o nosso objetivo aqui é provar se isso aqui é verdade ou não. Tá vendo como o enunciado, ele não me disse assim, use o princípio da indução finita. Não, ele está dizendo assim, ó, tá aí, ó. Isso é verdade? Testa aí para mim, deixa eu ver, tá? Então, como é que eu vou justificar isso? Levando em conta que eu estou trabalhando no conjunto dos números naturais, tá? Então, nesse sentido, é que o princípio de indução finita é usado, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, inicialmente eu vou provar se P de 1 é verdade. O que eu faço? Eu vou fazer o n igual a 1 e vou substituir lá na minha expressão, tá? Ora, eu só estou trabalhando com 1, certo? Então, os demais, nenhum é utilizado. Então, 1 vai ser igual a 1 elevado ao quadrado? Sim. Tranquilo. Tá tudo certinho, bonitinho, certo? Então, para P de 1, isso é verdade. Tranquilo. E agora? Agora eu vou admitir que, como já vale para P de 1, lá no lugar do 1 eu vou chamar P de K, né? Lembra que pelo próprio princípio de indução finita ele já te diz, ó, dado um número K, se é válido para ele, vai valer também para o K mais 1. Então, lá no lugar do 1, agora eu vou colocar o K. E lembre que eu já vou partir da ideia de que já é válido para esse, tá? Então, na minha hipótese, isso aqui já é verdade, tá? 1 mais 3 mais 5 mais reticências mais 2K mais 1 vai ser igual a K ao quadrado. Agora, eu tenho que fazer
No lugar aqui, ó, nesse espaço entre parênteses, eu vou colocar o K mais 1. Como é que vai ficar? Ó, 1 mais 3 mais 5 mais 2K mais 1 mais 2 que multiplica K mais 1 menos 1, tá? E isso vai ser o quê? Se eu for desenvolvendo isso aqui, ó, como eu já tenho essa somatória, na hora que eu substituo, eu percebo que sim, é verdade, tá? Então, esse aqui, ó, realmente é igual a esse. E aí a gente prova que o princípio da indução finita, ele é válido, ou seja, aquela expressão sim é verdadeira, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.